Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui à correção da nossa atividade sobre frequência cardíaca. Não esqueça de colocar seu nome completo, coloquei aqui um nome fictício que foi aparecendo na minha mente, Cândido Alfredo do Nascimento. Então bote seu nome completo aí para que a gente identifique sua atividade aqui certinho. Bom, frequência cardíaca. Coloquei um texto explicativo, resumido, muito claro e objetivo sobre o que é a frequência cardíaca, sobre frequência cardíaca de repouso, como medir a frequência cardíaca de repouso, sobre frequência cardíaca máxima, aí tem uma fórmula e tem a zona alvo de treinamento. E um vídeo aqui também bem resumido, bem explicado sobre a importância da frequência cardíaca, que fala como medir e basicamente em que momento você vai usar esses dados. A primeira pergunta diz: o que é frequência cardíaca? Então aqui no texto você vai encontrar é um indicador do trabalho cardíaco, geralmente expresso em BPM, que quer dizer batimentos por minuto, tá? É um indicador do trabalho cardíaco, frequência cardíaca. Em outro ponto aqui do texto, pode ser também a quantidade de batimentos que o coração realiza em um minuto. Só que como a gente está falando só de cardíaca, ainda não está falando exatamente do tempo, por isso essa aqui fica mais claro. É um indicador do trabalho cardíaco, aí sim, geralmente expresso em BPM ou batimentos por minuto. Próxima questão, a frequência cardíaca é expressa em, acabamos de dar a resposta aí na questão anterior, batimentos por minuto, ou BPM. Vamos para a próxima. Durante o exercício físico, a frequência cardíaca aumenta progressivamente, aumentando a intensidade. Por isso, é um parâmetro bastante utilizado para verificar o quê? E nós vamos ver aqui a resposta certa, o nível de condicionamento físico e a intensidade do treinamento. Então, para que serve a frequência cardíaca? É para medirmos o nível de condicionamento físico, se nós estamos realmente ganhando condição cardiorrespiratória, né? Está aumentando o fôlego. Você correu 20 minutos, agora está com 30, agora está com 1 hora, então você está conseguindo fazer? Indica, se você estiver fazendo esse acompanhamento pela frequência cardíaca, você vai ter acompanhar o nível do seu condicionamento físico, percebendo a melhoria. E também a intensidade. Você vai saber se está realizando uma atividade que realmente tem um retorno, que vai ter um condicionamento, ou se você está tendo uma atividade sem, vamos dizer assim, um aumento de condicionamento físico. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma caminhada com uma intensidade leve, um pouquinho, 10 minutos, não chega nem a atingir a frequência cardíaca de treinamento. Então, você sabendo a sua frequência cardíaca alvo, aí você busca atingir o ideal ou a zona de treinamento. A próxima pergunta diz: frequência cardíaca de repouso é de. Então no texto nós encontramos aí que a frequência cardíaca de repouso é entre 60 a 100 batimentos por minuto. Gente, a frequência cardíaca de repouso, para melhor fazer essa aferição, o ideal é a gente fazer nas primeiras horas do dia, ou melhor, assim que você levanta. Já sabe como é que vai fazer, pega o cronômetro, mede lá, já vou colocar um vídeo explicativo sobre isso, e aí você consegue saber realmente, originalmente, sua frequência cardíaca de repouso. Porque depois que você levanta, que já fez várias atividades, né, digamos, de tarde, à noite, a frequência já vai estar bem alterada. Não vai estar acelerada, mas vai estar alterada. Então, eu posso fazer sentado à noite, calminho? Posso, mas o ideal é a gente fazer bem cedinho. Mas não deixa de ser de repouso quando você não está fazendo uma atividade física. Próxima pergunta. Quais os dois locais mais fáceis de se medir com os dedos da mão a frequência cardíaca de repouso? Ou melhor, a frequência cardíaca no corpo. Então nós vamos ter que na carótida, na região do pescoço e no pulso. São os dois locais onde você pode, com os dois dedos, o indicador aqui e o médio, tocar artérias. Tocar a artéria onde você pode perceber o batimento ou a frequência cardíaca. Ok? Outra pergunta, qual a fórmula da frequência cardíaca máxima? Então, a fórmula padrão, vamos dizer assim, geral,
é frequência cardíaca máxima igual a 220 menos a idade. Existe uma frequência cardíaca para cada faixa etária, para homem, mulher, idoso, jovem, adolescente, tá? Mas para efeito de conhecimento assim geral, vamos dizer assim, generalizando, essa aqui é a frequência cardíaca padrão, tá? Padrão. 220 menos a idade. Qual a zona-alvo de treinamento padrão? Está localizada entre 60% a 80% da máxima. Então, digamos um exemplo. Vou botar um exemplo aqui bem alto, mas mais fácil para calcular. Digamos que sua frequência cardíaca máxima é de 200 batimentos por minuto. Então, 60% de 200 vai ser quanto? Em torno de 2 vezes 6, 12, 120, a mínima, né? E a mínima que eu digo da zona. Então, entre 120 e 160 batimentos por minuto. Então, quando você for treinar, fazer uma caminhada, uma pedalada, nadar, e você colocar um frequencímetro e medir a frequência cardíaca, você, para ter resultado na atividade, nesse exemplo que eu estou dando, de 200 como a frequência cardíaca máxima, você tem que treinar com a frequência cardíaca, o batimento cardíaco, mostrando lá, marcando entre 120 e 160 batimentos por minuto. Se tiver acima de 80%, está um pouquinho alto, acima de 160 batimentos. Se tiver abaixo de 120, está tendo pouco resultado, quase nada de condicionamento físico. Então, o ideal é aí entre 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Calcule sua frequência cardíaca de repouso e depois calcule a sua zona-alvo de treinamento padrão. Então, deu uma explicaçãozinha aqui teórica. Eu vou já colocar um outro vídeo e aí você vai assistir como eu estou medindo e fazendo as continhas rapidinho ali da sua frequência cardíaca de repouso. Você mede no pulso aqui mais fácil, vamos dizer, marca ali a quantidade por minuto, encontra a sua frequência cardíaca máxima, aplicando a fórmula 220 menos a idade, e aí você tem a máxima. A partir dessa informação da máxima, você vai encontrar a frequência cardíaca da zona-alvo, né? 60% e 80% da sua frequência cardíaca máxima. Ok? Obrigado pela atenção. Terminou a tarefa. Clica aqui em enviar, né? Vou só colocar aqui duas letrinhas para registrar a resposta. E aí finaliza aqui. Parabéns, você está indo bem nos seus estudos. Continue assim, com fé em Deus, tudo isso logo vai passar. Tchau, pessoal. Até a próxima.